Família, pra mim, é um conjunto de pessoas que se amam. Eu tenho amigos meus que eu considero meus irmãos e não são de sangue. Eu acho importante também, no meio da família, a aceitação entre um e outro. Um entender e compreender o outro, ter empatia. Eu não tive isso quando eu precisei. Quando eu era mais jovem, meus pais não tentavam me entender. E isso me machucava porque eu queria a aceitação dos meus pais, eu queria que os meus pais me entendessem. E ao mesmo tempo eu não conseguia explicar pra eles o que eu sentia. Isso só me afastou muito deles. Eu sou de uma outra geração, eu já tive outra orientação. A minha família é uma loucura. Nós somos absolutamente enroscados. O problema de um é o problema de todos. Nós cuidamos muito uns dos outros. A minha família é uma família muito maluca mesmo. Se a gente briga, a gente fica... Mas nunca se separa. A família hoje, ela não pode ser só isso, né? Existem casais homoafetivos que adotam crianças. O mundo devia estar atento para isso, porque um casal hétero muitas vezes matam seus filhos, espancam seus filhos, não cuidam direito, não aceitam seus filhos como eles são, e só porque ele tem essa orientação sexual de ser hétero, ele está no direito. E um casal homoafetivo, às vezes, quer tanto aquela criança... Tá cheio de amor para dar, quer construir essa tal família, né? E eu concordo com tudo que você falou, assim, eu acho que família não é só pai, mãe e tal. Com relação ao negócio da família de exclusão e inclusão, eu vivi muito isso quando eu resolvi, né, falar, que não falei, mas eles descobriram, mas que os meus pais não me aceitavam de jeito nenhum. Então era tudo meio que escondido, tudo bem simples, bem minimalista, tipo era um rímelzinho, um lapisinho, essas coisas, bem pra eles não perceberem mesmo. E aí eu tive que conversar com eles, e aí eles falaram que não iam aceitar, eles iam respeitar. E aí eu tinha que me trocar fora de casa pra eles não verem minhas roupas. Se a minha mãe visse peça de roupa feminina no meu quarto, ela jogava fora. Então, tipo, eu vivi muito essa exclusão dos meus 14 anos aos 17, 18. Sim, no começo foi um pouco estranho, porque a minha transição em si, realmente, ela começou no mês de julho é férias. Então eu tava no primeiro semestre do ano, homenzinho, que todo mundo sabia que era gay, mas não assumia. E no segundo semestre do ano eu já tava usando maquiagem, fazendo chapinha e esperando o cabelo crescer. Então, tipo, eu ficava muito ainda não querendo falar, só que todo mundo já tava vendo a mudança. Então, eu me reprimia com relação às pessoas, assim, mas como eu falei, meus amigos me ajudaram muito. E minha prima me ajudou na minha aceitação pessoal. Comentei com ela assim, você não falou nada pros seus amigos, né? Porque, tipo, eu ia conhecer os amigos dela. Aí ela falou, falei. Aí eu falei, Ariane, e agora? Tipo, ela falou, não, essa é minha prima, não é? Sou, então, eles têm que aceitar, não adianta. Não tem o que eles falar, você é minha prima, eles vão aceitar. Aí foi quando eu parei e pensei, cara, tipo, verdade, né? Tipo, eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar. Na minha trajetória, eu fui casada com o pai dos meus filhos, depois eu fui casada há mais de 12 anos. E um dia, sem nenhuma explicação palpável, eu me apaixonei por uma outra mulher. Porque eu também tive conflitos com 40 anos, né? E esses conflitos ficam dentro da gente ali. Você não entende como você teve, porque você tem menos idade do que eu. A gente precisa entender dentro da gente aonde vem esse sentimento de querer uma outra coisa. Porque se você foi criada de um jeito, criar filho, né? Criar filho. Eu criei meus filhos com muita liberdade. Quando eu resolvi contar para eles e que eles entendessem, foi uma loucura muito grande na minha, porque eu virei envelhecente. Eu virei um pouco adolescente que nem eles. E isso foi um pouco problemático, assim, por alguns motivos. A partir da hora que um filho nasce, que uma filha nasce, a mãe nasce junto. Uma experiência única É uma experiência para os dois. Eu fui aprendendo a lidar com ela. Se os pais, se as mães e os pais entenderem que eles têm a experiência para zelar pelo filho, mas que eles não têm o controle daquilo, ia ser muito mais fácil as relações entre mães e filhas, e pais e filhos, entendeu? E eles veem você com a sua namorada? Sim, conhecem normal? Sim. Eu a conheci numa sala de bate-papo, eu nunca tinha entrado numa sala de bate-papo, e ela frequenta a casa dos meus filhos, a minha filha adora ela, minhas netas gostam dela. Então, ultimamente a gente tem visto bastante visibilidade pro movimento LGBTQ+. Eu acho que, de uma certa forma, é um pouco pro marketing, porque tá vendo que as pessoas estão cobrando muito isso uma das outras de inclusão e tal. Mas eu acho que, mesmo tendo esse quê do vamos botar isso porque vai vender, eu acho que é bom.
é um marketing que eles estão usando para o benefício próprio, mas que não está beneficiando só eles, está beneficiando a sociedade como um todo, assim. Porque ganha uma visibilidade muito maior, as pessoas começam a ter curiosidade de entender melhor. Eu acho que a publicidade que tem sido feita tem sido positiva. A esperança é que as pessoas entendam que somos todos seres humanos. Exatamente. Pessoas. E eu acho que esse movimento é que é um movimento que a gente tem que trazer, sabe? Trazer a educação. Essa diversidade de culturas juntas, assim. Um aprende um pouco com o outro, um conhece mais o outro. É muito importante ter contato, porque não adianta excluir, colocar eles num lugar, os outros nos outros e tal, cada um na sua. É todo mundo junto e misturado, É. né?